Graça e paz, gente. Shalom. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 38, versículo 18. Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu e entrou a ela, e ela concebeu dele. Aí eu pergunto a vocês, você acha mesmo que é como está nos filmes e nas novelas brasileiras, como as novelas contam que é um pedaço de madeira? Isso é o que os religiosos acreditam piamente que é, mas não é. O cajado de Moisés, era feito de safira. E Moisés conhecia todos os segredos da Cabalá. Esse cajado tinha várias habilidades, inclusive de controlar a natureza e quebrar as leis da física. A vara com a qual Jacó atravessou o rio Jordão era a mesma que Judá deu à sua nora, como eu acabei de ler nesse versículo. E com essa mesma vara, Davi matou o gigante Golias. E Davi deixou essa vara para os seus descendentes. E depois disso ela desapareceu. E só vai aparecer na era messiânica. Esse cajado era feito de safira, da pedra lápis lazuli. E era muito pesado nas mãos daqueles que não conheciam seus segredos. Ele pesava 6 quilos. E ele tinha uma inscrição secreta nele. E também havia nele o nome do Eterno. O Eterno criou esse cajado no 6º dia e deu ele a Adão. É isso mesmo, a Adão. E aí foi passando de pai para filho até chegar a Moisés. Quando Adão saiu do jardim do Éden, levou o cajado. E esse cajado passou pelas mãos de Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, José. Com a morte de José, os nobres egípcios se apossaram do cajado e de outros pertences de José. Você vê que a Bíblia que temos nas mãos não fala nada disso. Mas quando os egípcios pegaram o cajado, não conseguiram acessar o poder que tinha nele. Aí deixaram o cajado para lá. Aí Jetro, o sogro de Moisés, pegou o cajado e apossou-se dele e levou para Midian e o plantou em seu jardim, dentro da sua tenda. E depois disso, ninguém conseguia tirar o cajado do chão e nem mesmo tocá-lo. Uma pessoa que tocasse no cajado era eletrocutado. A pessoa morria, porque não era qualquer um que podia pegá-lo. E ninguém sabia ler o nome do Eterno que estava no cajado. E por isso ninguém conseguia arrancar o cajado do chão. Vocês lembram que eu falei que tem muitos filmes que tiram as coisas do Midrash, da Torá oral, e conta como se fosse uma ficção. E aí a cabeça da humanidade fica como? Muitas são as pessoas que querem revelar as coisas à humanidade e trazem isso através dos filmes. Dessa história de Moisés com o cajado, fizeram um filme que todos nós conhecemos, A Lenda do Rei Arthur. Aqui no filme realmente é uma lenda, porque mudaram um pouco a história, colocaram uma espada no lugar do cajado e etc. Mas foi dessa história que o Midrash fala que fizeram o filme do Rei Arthur, ou seja, a história de Moisés e do cajado. Quando Moisés entrou na tenda de Jetro, ele viu o cajado e leu o nome e tirou o cajado do chão. Por isso, Zípora, a filha de Jetro,
foi lhe dada em casamento, porque Jetro tinha falado que ela somente seria esposa do homem que pudesse arrancar aquela vara do chão, e de nenhum outro. E sabe por que ninguém conseguia ler o nome sagrado que estava no cajado? Porque ele estava cifrado, ele estava codificado. E Moisés conseguiu ler, porque era da tribo de Levi, e ele aprendeu esses segredos, e ele foi o único que soube ler, porque ele entendia da criptografia da Torá, e conhecia os nomes sagrados. E quando Moisés leu, o cajado levitou e foi parar na mão de Moisés. E na mão de Moisés ele não pesava, era leve. Moisés não fazia força para segurá-lo. O cajado corresponde à letra Vav, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra que corresponde à do poder sobre o mundo material. Então você vê que ao Moisés entrar na tenda de Jetro e ler aquele nome que estava ali codificado, que ninguém entendia, e ele entendia porque era filho de Levi, né, da tribo de Levi. E assim que ele leu, é como se fosse uma tecnologia, e aquilo ali se abriu e levitou e foi parar na mão de Moisés. E na mão de Moisés não pesava, porque na mão de qualquer outra pessoa, antes dela ser colocada no chão, na tenda de Jetro, ela pesava 6 quilos. Mas ao Jetro enterrar ela lá no chão, no jardim, quando ele colocou no chão, ela ficou, e aí lançou, né, no caso, abriu a tecnologia que havia nesse cajado, e ele prendeu na terra. E a chave para abrir aquele cajado era o nome codificado do Eterno. E ninguém entendia. E só Moisés conseguiu ler esse nome. E assim que Moisés leu o nome que estava codificado ali no cajado, que eram vários nomes que tinha no cajado, mas para frente eu vou falar sobre isso. Mas agora eu quero falar que quando Moisés descodificou esse nome, ele conseguiu acessar, né? Isso era a chave para abrir isso aí. E aí ele acessou e o cajado levitou e foi parar na mão dele. E na mão dele não pesava. Então é isso que eu quero trazer, porque quando a gente traz umas coisas assim, aparece muito sabichão, que querem saber muita coisa, porque conhece a Bíblia, né? E porque conhece o nome do Eterno. Mas na verdade não sabe nada, falam muita bobagem, né? Gente, existem muitas coisas na Bíblia e na Torá escrita que vocês desconhecem. E que para entender isso tem que ter conhecimento da Torá oral, né? Que é a Torá que existia antes da Torá escrita, né? E tem o Midrash e muitos outros livros que trazem muitas revelações que a gente não conhece ou não conhecia, mas agora isso tudo está sendo revelado. Então, quando eu trago uma coisa aqui para vocês, eu sei de onde eu estou trazendo e de que fonte eu estou trazendo, tá? E quem me deu isso antes. Então, não importa se alguém venha e diga que eu estou louca, que não sei o quê, que é lenda, que é isso, que aquilo outro, não me interessa. Eu estou fazendo a minha parte. Não estou obrigando ninguém a acreditar. Cada um acredita naquilo que quer. Mas essa é a minha missão. Trazer a verdade ao mundo, tá? E eu estou aqui, entendeu? E eu vou até o fim. E que o Eterno continue nos abençoando.